Salve galera da segunda série, turmas 2A, 2B, 2C e 2D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? E dando continuidade com o nosso estudo, a gente vai ver agora a última parte do que falta, que vai cair na nossa prova final, certo moçada? Esse nosso assunto se completa aqui no que está na página 66. Capacidade térmica e calor específico, certo? Então, o que ele fala aqui, ó, capacidade térmica. Um fenômeno interessante relacionado à absorção do calor pelos corpos é o que ocorre quando objetos distintos recebem a mesma quantidade de calor. Nesses casos, é muito comum esses objetos apresentarem variações diferentes de temperatura, certo? Então, o que ele mostra aqui, por exemplo, olha, temos aqui uma barra, né, de bronze e outra barra de gelo, certo? Todas duas com a mesma massa, recebendo a mesma quantidade de calor, certo? Todas duas receberam aqui, ó, 100 calorias, né? 100 calorias recebeu o bronze e 100 calorias recebeu o gelo. Só que a temperatura do bronze variou de 20 graus Celsius, né? Certo? Teve uma variação de 20 graus Celsius, enquanto a temperatura do gelo variou só de 10 graus, com a mesma quantidade de calor, certo? Então, o que a gente conclui? Que esses objetos, né, que essas substâncias têm capacidades térmicas diferentes, certo? Que é o que a gente vai ver vendo aqui, ó. Olha, se um objeto recebe uma quantidade de calor ΔQ e sua temperatura varia de ΔT, a capacidade térmica desse objeto é dada por essa equação aqui, ó. Czão, né? Capacidade térmica é igual a ΔQ, que é a variação de calor, dividido por ΔT, que é a variação de temperatura, certo? Então, você pega o calor que ele recebeu, divide pela variação de temperatura que ele sofreu e a gente encontra a capacidade térmica dele, certo? Ele mostra aqui, por exemplo, naquele exemplo lá, ó, que a capacidade térmica do objeto A, que seria ali no caso o bronze, né? Ele recebeu 100 calorias, dividido por 20 graus de variação de temperatura. 100 por 20 dá 5. Então a capacidade dele é o quê? 5 calorias por grau Celsius. Já o outro objeto recebeu também 100 calorias, só que variou 10 graus. 100 por 10 dá 10. 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, aquele objeto que tem capacidade maior, a temperatura dele varia menos. Aquele que tem capacidade menor, a temperatura dele varia mais. Ou seja, o objeto que tem capacidade térmica grande, ele não esquenta muito, e o objeto que tem capacidade térmica pequena, ele esquenta mais. Beleza, pessoal? Ele sofre uma maior variação de temperatura. Tá ok? Aí ele vem agora falar aqui já na página 67 do calor específico, certo? De modo geral, o valor da capacidade térmica varia de um objeto para outro. Mesmo que sejam feitos do mesmo material, dois objetos podem ter capacidades térmicas diferentes, desde que suas massas sejam diferentes, certo? Agora, o que caracteriza o calor específico é isso aqui, que está nessa parte laranja aqui que tu vai copiar lá. Se um objeto de massa M tem uma capacidade térmica C maiúsculo, o calor específico C minúsculo do material que o constitui é dado por essa fórmula aqui, ó. Calor específico Czinho, C minúsculo é igual a capacidade térmica, C maiúsculo, dividido pela massa, certo? Então, o que a gente verifica aqui? Que o calor específico está ligado com a capacidade térmica, certo? Se a capacidade térmica é grande, o calor específico é grande. Se a capacidade térmica é pequena, o calor específico é pequeno, certo? Aí olha lá, moçada, ele mostra aqui uma tabela onde tem valores de alguns materiais e suas respectivos calores específicos. Olha, a água tem calor específico quanto? 1 grama grau Celsius. O gelo 0,55. O vapor de água 0,50. O etanol 0,58. O alumínio 0,22. O vidro 0,20. Os metais, ó, latão 0,092. O cobre 0,094. O chumbo 0,031, o mercúrio 0,033. Quanto menor for o calor específico, mais o objeto esquenta. Então a água não esquenta muito porque tem um calor específico maior. Já as outras substâncias elas esquentam mais quanto menor for o seu calor específico.
né? Tanto que os metais eles esquentam muito porque eles têm um calor específico pequeno. Beleza, moçada? E chegando aqui mais à frente, já na página 69, a gente vai falar sobre cálculo do calor absorvido por um objeto, certo, pessoal? O que acontece aqui? A quantidade de calor ΔQ absorvida ou liberada por um objeto de massa M e calor específico C, minúsculo, quando sua temperatura varia de ΔT, pode ser calculada por essa fórmula aqui, pela relação ΔQ, que é a variação do calor que ele vai absorver, é igual a M, que é a massa, vezes o C, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura ΔT. É o Q igual a MC ΔT. É a famosa fórmula do QMACT. Certo? Com essa fórmula aqui a gente calcula o quê? A quantidade de calor que o objeto absorve quando ele sofre uma variação de temperatura. Beleza, pessoal? Então, olha lá. No exemplo que tem aqui, ó. Uma barra de alumínio de 20 gramas, ao passar por um processo industrial, teve sua temperatura elevada de 20 graus Celsius para 140 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor cedida para a barra nesse processo? Então, a gente vai jogar aqui no quadro essa questão, pessoal. Eu vou precisar usar o quê? Que macete? ΔQ é igual a MC ΔT. Variação de temperatura. Que macete. Aí, qual vai ser então a quantidade de calor que ele vai ter recebido? Qual é a massa dele? É 200 gramas. O calor específico do alumínio, a gente olhando naquela tabela, a gente vai ver que é 0,22 vezes a variação de temperatura. Se a barra estava em 20 graus e ela passou para 140, a gente faz 140 menos 20, que dá quanto, pessoal? Variação de 120, certo? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai só multiplicar os números. 2 vezes 22 vezes 12, sem se preocupar com os zeros e com as vírgulas. 2 vezes 22, 44. 44 vezes 12, moçada. 44 vezes 2, vezes 12. 4 vezes 2, 8, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4. Somando aqui, 8, 8 e 4, 12, vai 1, 1 e 4, 5, 528, né? 528. 528, com quantos zeros, moçada? 1, 2, 3, né? 3 zeros. Só que tem quantas casas decimais? 2, então coloca 2, 1, 2, vem aqui a vírgula. 5.280, o que? Isso é calor, pessoal. Calorias, certo? 5.280 calorias é o valor que ele precisou receber, né, para que sofresse essa variação de temperatura dele. Beleza, moçada? É ou não é um negócio divertido? Se cair uma dessa na nossa prova final, que vai ser, já vou passar semana que vem para vocês, vai ser uma chuva de Natal, certo? Negócio bem simples. Aí nessa página aí, moçada, tu vai já copiar para nós essas atividades aqui na página 69. Atividades que vão da 10 até a 13. Tu vai copiar para nós aí, certo? Porque a gente vai estar na próxima aula resolvendo elas, certo? 10, 11, 12 e 13, certo? Pode até parar o vídeo aí para te copiar, quem não tem o livro aí, certo? A gente vai estar resolvendo na próxima aula para se preparar para a nossa avaliação final, que eu já vou também passar na semana que vem, falou? E nesse tempo agora, nessa semana agora, eu estou recebendo a avaliação parcial, hein, de quem ainda não entregou, hein, pessoal? Essa é a semana de entregar. Entregue, porque essa avaliação parcial é muito importante, né? Que ela vale por duas avaliações, né? De 8 e 8, então dá 16 aí, certo? Então, vamos fazer essa avaliação, que a gente vai fazer depois, fazer só a nossa prova final, que vai valer 9. Valeu, moçada? Então, copiem aí. Então, o que a gente viu hoje? Que tem a capacidade térmica, que é a quantidade de calor que o corpo absorve para sofrer uma variação de temperatura, e também tem o calor específico, que é uma propriedade da matéria, né, que faz com que um corpo, uma substância, receba mais ou menos calor. Se o calor específico é pequeno, ela esquenta muito.
Se o calor específico é grande, ela não esquenta tanto. A gente viu lá que a água é uma substância que ela não esquenta muito porque ela tem um calor específico grande. Já os metais têm calor específico pequeno, então eles esquentam mais, correto? Vimos também que a variação de temperatura que um corpo sofre está relacionada com o calor que ele absorve. Que a gente viu aí, né, que o calor absorvido é dado por mc vezes ΔT, onde esse m é a massa, o c é o calor específico do material e o ΔT é a variação de temperatura. Quanto mais calor ele recebe, mais a variação de temperatura ele vai acontecer, certo? Dependendo também do calor específico dele, beleza? E a gente fez essa atividade, essa aqui é a famosa fórmula do que macete, não pode esquecer aí. Fizemos esse exemplo aqui, né? E passamos essa atividade para vocês. Então, dê uma estudada aí, mostrada, porque isso aí vai cair na nossa prova final. Essa parte sobre capacidade térmica, calor específico e calor absorvido, certo? Copiem essas atividades de 10 a 13 para a gente fazer na próxima aula, já de revisão para a nossa prova final. Valeu, meus amigos, fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Obrigado pela participação de todos. Não esqueçam de deixar um comentário no vídeo com o teu nome e turma para saber que tu assistiu. Obrigado a galera que está dando uma força aí pelo nosso canal. Um abraço, tudo de bom. Fiquem na paz. Amém.